Bem, pessoal, agora que nós já sabemos identificar quando um gráfico representa uma função, nós temos que olhar para esse mesmo gráfico e identificar qual o conjunto de domínio, qual o conjunto imagem desta minha função. Primeiro, vamos nos perguntar o que é o conjunto de domínio e o que é o conjunto de imagem. Bem, o conjunto de domínio é o conjunto dos valores que podemos atribuir à nossa variável x. E o conjunto imagem é o conjunto dos valores de y que são o resultado da função aplicada aos meus valores da variável x. Então, vamos observar nesse gráfico. Nós temos um gráfico que representa uma função, porque todas as retas paralelas ao eixo y tocam esse gráfico em um único ponto. Como nós podemos identificar o conjunto de domínio? O que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar retas paralelas ao y e vamos verificar quais são os valores que a minha variável pode assumir. Vocês estão vendo essas setas? Elas estão indicando que a nossa variável x pode assumir qualquer valor real desde A até B, incluindo o A. Por quê? Porque no início do gráfico nós temos uma bolinha fechada. E no final do gráfico nós temos também uma bolinha fechada que identifica que o valor B atribuído a x também deve pertencer ao meu conjunto. Então, todos os números reais que ficam neste eixo x entre A e B formam o meu conjunto de domínio. Vejamos agora como identificar, então, o nosso conjunto imagem. Vamos fazer a mesma coisa, porém, vamos traçar retas que vão partir do nosso gráfico e vão em direção ao eixo y. Nossos valores que podem assumir o nosso y o menor valor é D, vamos subindo, o nosso maior valor vai corresponder ao valor C. Vejam que todos os valores intermediários também servem. Então, o nosso conjunto de imagem é o conjunto que representa o intervalo fechado de D até C. Caso um desses pontos tivesse uma bolinha aberta, o valor não pertenceria, e aí o nosso intervalo seria aberto naquele ponto. Então, quando nós olhamos para o eixo x, nós identificamos o domínio de uma função. E quando nós olhamos para o eixo y, identificamos o conjunto imagem de uma função. Vamos testar agora? Vamos resolver o nosso exemplo. Vamos ver um primeiro gráfico. Observe o nosso gráfico. Vamos analisar o nosso gráfico percorrendo-o pelo eixo x primeiro para identificar quais os valores que a nossa variável x pode assumir. Observe que, da esquerda para a direita, o nosso gráfico começa no número menos 6 e vai percorrendo todo o eixo x até o valor 0. Então, o nosso domínio é o intervalo fechado em menos 6, fechado em 0. Agora, se nós formos analisar, vamos analisar em relação ao eixo y. Vamos pegar e traçar pequenas retas que vão do gráfico ao eixo y e verifique qual o menor valor de y e qual o maior valor de y. E se entre eles existe algum ponto que não pode ser utilizado. Nosso menor valor de y corresponde ao valor 4 e o nosso maior valor de y corresponde ao valor 2. Levando todos os traços do meu gráfico até o eixo y, nós vamos ver que são todos os valores que vão de menos 4 até 2. Então, o nosso conjunto imagem vai de menos 4 a 2. Não há nenhum ponto aberto, portanto, todos os valores reais de menos 4 a 2 constituem o conjunto de imagem do meu gráfico. Vamos fazer mais exemplos. Vejamos. A primeira coisa que nós observamos é que o nosso gráfico não tem nenhuma indicação de que seja no menos 4 o seu primeiro ponto e nem que seja no valor 3 o seu último ponto. Por quê? Porque nós não temos aqui a indicação de intervalo aberto nem de intervalo fechado. O que isso significa? Significa que esse gráfico pode ter uma continuidade. Então, se nós formos analisar, levando todos os nossos pontos desse gráfico, desde o início até o eixo x, nós percebemos que nós podemos ter mais valores menores que o menos 4. Por quê? Porque não começa aqui, ele tem a ideia de continuidade. Ele não tem uma indicação de onde começa nem onde termina
quem é o primeiro, nem quem é o meu último valor do meu gráfico. Então, eu posso atribuir qualquer valor, mesmo que sejam menores que menos 4. Bem, mas também posso atribuir valores que possam ser maior do que 3. Então, se eu fosse observar, eu poderia colocar nesse meu gráfico qualquer valor para a minha variável x, qualquer número real. Mas existe um ponto no meu gráfico que tem a indicação de aberto, ou seja, esse valor não pode pertencer ao meu gráfico e, portanto, ele deve ser excluído tanto do meu domínio como da minha imagem. Então, analisando o gráfico, temos que o conjunto de domínio é reais menos o valor correspondente da variável x, a bolinha aberta, que é o 1, e a minha imagem também pode ser todo o conjunto dos números reais menos aquele número que está com a bolinha aberta. Portanto, reais menos o 2. Temos mais um exemplo aqui. Observe que nem no início, sempre analisando o gráfico da sua esquerda para a sua direita. Não tem indicação de onde ele começa nem de onde ele termina. Portanto, se eu fosse analisar, eu teria qualquer valor real para o meu x, tanto à esquerda do zero quanto à direita do zero. Por isso, o meu domínio nessa função, o conjunto dos números reais. Já quando eu vou analisar a minha imagem, eu percebo que o meu eixo y ele vai ser utilizado apenas os valores que vão a partir do zero até esse valor π, que corresponde ao 3,14. Todos os valores intermediários poderão ser usados. Então, a minha imagem é um intervalo aberto de 0 a π. Por que aberto? Porque ele não chega a tocar na linha do zero e ele não chega a tocar na linha do π. Por isso, sua imagem seria o intervalo aberto de 0 a